E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, vamos à nossa atividade de quinta-feira, né? É, a gente vai começar aí corrigindo e explicando a página 197 a 190, ok? 197 a 190. E da gramática da página 80 à página 86, beleza? Então vamos lá, vamos começar, ó. É, a gente vai ter aí uma questão de marcar, certo? Vai dizer o seguinte, ó, em relação ao texto original, óbvio que você tem que ter lido o livro, né? O livro não, desculpa, o texto da página anterior para poder responder essas perguntas. Então diz o seguinte, ó, em relação ao texto original, o resumo apresenta algumas características básicas. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale aquela que não diz respeito ao resumo. Ao resumo seria a letra o quê? Seria a letra A. Os recursos, os resumos são textos em que as informações apresentadas no texto original são ampliadas, ok? Elas vão ser o que? Elas vão ser ampliadas, tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, ó. Considerando as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinando V para verdadeiro e F para falso. Letra A vai dizer o seguinte, ó. O Parque Nacional de Iguaçu possui fauna e flora muito rica. Seria o quê? Seria verdadeiro, né? Assim? B. O parque é protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA, por isso não enfrenta qualquer perigo e qualquer perigo preocupante. Seria verdadeiro ou falso? Seria falso, né, pessoal? Vamos lá. C. Muitos animais e plantas do parque enfrentam o perigo de desaparecer completamente. Verdadeiro ou falso? Seria verdadeiro. Desculpa, pessoal. Letra D. A extração clandestina ameaça a flora do parque. Seria verdadeiro também. E. Caçadores clandestinos representam um grande perigo para os animais do parque. Verdadeiro. O parque foi concluído na lista do Patrimônio Mundial em perigo aparentemente sem motivo. Falso, né? Tem vários motivos. E G, e última, o Parque Nacional de Del Iguaçu, né, na Argentina, possui uma área de 55 mil hectares. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. Ok? A terceira questão diz o seguinte, ó. Agora leia o terceiro parágrafo do resumo e responda às questões propostas. Nós temos aí, ó, várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque por meio de seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição do trânsito de veículos e de faixa de domínio das estradas e as instalações de rede de alta tensão subterrâneas através do fechamento definitivo das estradas em que cruza o parque. Ok? Aí ele vai fazer as perguntas aí, ó. Cite 4 medidas que tenham sido adotadas para proteger o parque, né? 4 medidas aí, pessoal, de acordo com o texto. Seria o que? As medidas? Seria a tentativa de controlar a qualidade da água, né? A diminuição do trânsito de veículos na faixa de domínio, né? Das entradas instalações de rede de alta tensão subterrânea e o fechamento definitivo de estradas que cruzam o parque. Beleza? B. Substitua a palavra definitivo por outra equivalente, ou seja, por outra igual. Uma sugestão permanente. Beleza?
Letra C vai ser uma resposta pessoal, porque ele vai perguntar sobre você, ó. Produza um resumo desse parágrafo, ou seja, cada um vai produzir um resumo de forma diferente, tá certo? Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. Como vimos no artigo, o Parque do Iguaçu reserva apresenta fauna e flora extremamente rica. Pensando nisso, responda: A. No artigo há uma vasta referência à fauna e à flora do parque. No que se refere a, no que se refere é feita no resumo. No resumo, né? Não há exemplo de animais e vegetação, ok? No resumo não há essa catalogação dos animais e da vegetação. Beleza? Vamos lá. B. Transcreva do segundo parágrafo do resumo a palavra utilizada para se referir aos animais e vegetais que habitam no parque. Seria qual, pessoal? Seria espécies, ok? C. Essas palavras têm um segredo geral ou específico? Desculpa, tem um sentido geral ou específico? Tem um sentido que? Geral, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão 5. Diz o seguinte: no resumo, uma das narrativas de sintetizar as informações consiste na utilização do hiperônimos, né? E a gente já viu o que é hiperônimos. Por exemplo, como você viu a questão anterior, ao se referir aos animais e vegetais que habitam no parque. Foi utilizada a palavra espécies, ou seja, um hiperônimo, né, que tem um sentido mais geral. Pensando nisso, responda: que hiperônimo foi utilizado no primeiro parágrafo do resumo para evitar a repetição da palavra caminho? Foi o que? Foi trajeto, certo? Trajeto. B. Já no segundo parágrafo, que hiperônimo foi utilizado para evitar a repetição do termo parque? Foi o que? Foi reserva. E C. Aliás, qual não? Agora, analisando o último parágrafo do resumo, responda a palavra veículos. Foi empregada como hiperônimo ou como hipônimo ou hiperônimo? Ele foi utilizado como hiperônimo. Beleza? Hiperônico. Vamos lá. Nós temos aqui agora a gramática. A gente acabou a parte de português, vamos para a gramática, né, em si. Vamos lá, na página 80. Na página 80, você vai ter esse textozinho aí, né? Lê o texto a seguir. Aí diz o seguinte: identifique os apostos utilizados no texto. Aula passada a gente fez um resumo do que era aposto e a gente tem um vídeo que fala só sobre o que é aposto. Então vocês podem estar revendo aí, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o qual aí? Nós temos atual Ouro Preto, né? Com padarias, açougues, mercados, ok? E lojas de imóveis. B. Qual a intenção desse aposto para o texto? Pessoal, como vimos, né, o aposto ele tem o que? Ele cumpre uma importância de função de informar, né? Contribui para a informatividade, né? Ou clareza. Beleza? Segunda questão diz o seguinte, ó. As frases abaixo apresentam a mesma função apresentam a mesma função. No entanto, há uma diferença sintática entre os termos em destaque. Leia atentamente e responda que função os textos destacados exercem dentro do texto, né? Bora lá, a gente tem aí, ó, a primeira forma de ouro encantado. A gente vai só pegar as palavras destacadas, ok?
A primeira forma de ouro encontrada seria o que? Seria um aposto. A primeira forma de ouro encontrada aí na B, ó, seria o que? Seria sujeito. Sujeito, né? Vamos aí, ó, na outra questão, na questão 3 diz o seguinte, ó. Explique por que, apesar... Deixa eu dar um zoom aqui, só um minuto. Explique por que, apesar de idênticos, os trechos de questão anterior apresentam função sintática diferente. Pessoal, né, tudo no português é assim, você desloca e ele vai tomar um outro sentido, ok? Então vamos lá, ó. No primeiro caso, o termo destacado amplia o sentido do sujeito, né? Ouro do aluvião, ok? Por isso, trata-se de o que? Trata-se de aposto, já que a segunda frase, o termo destacado é elementos que determinam a flexão do verbo, certo? Sua função é, portanto, a de sujeito, ok? Vamos lá. Pessoal, nós temos aí essa imagem aí, essa figura aí do livro de vocês, ó. É o seguinte, ó, observe o quadro abaixo e em seguida analise a sua legenda. Aí você vai ter a legenda aí, certo? E ele vai perguntar a respeito das questões V ou F. Diz assim, ó. Tendo em vista o conhecimento que adquirimos nesse capítulo, marque V para verdadeiro e F para falso. Nós temos a letra A aí, ó. O termo de riqueza o termo de riquezas complementadas, o sentido do substantivo exploração seria verdadeiro, né? Assim? B. O nome Carlos Julião especifica o sentido do substantivo pintor? Ok. Desculpa. Ele vai especificar o nome? Não, né? Ele não especifica, seria falso. O termo de diamantes pode ser classificado como adjunto adnominal? Seria falso, né, pessoal? D. O adjetivo árduo atua como adjunto adnominal do substantivo, né, trabalho. Ele atua? Claro que atua, né, pessoal? Seria o que? Seria verdadeiro. A é, não identificamos no texto um termo em que nos informa sobre o arraial do Texugo, ou do Tejuco, né? Seria verdadeiro ou falso? Seria falso, tá certo? Seria falso. Vamos para a página aí, página 82, certo? Na página 82, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o seguinte, o aposto, como vimos, é uma descrição em que acrescenta ao substantivo ou à locução do valor substantivo nas orações abaixo. Retiramos alguns substantivos e deixamos apenas o aposto, ok? Então, ele vai pedir para você fazer essa troca. Na letra A, vai dizer o seguinte, ó. Qual seria o melhor que a gente vai colocar aí? Seria Arraial do Tejugo, certo? Na B, seria o que? Seria Dom Pedro II, né? Na C, seria o que? Seria Portugal. Na D, coroa. Na E, seria riqueza e conflitos, ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos para C, ou vamos para 6. Sexta questão, ó. No final de uma aula sobre função sintática, que chamamos de aposto, a professora Norma pediu ao aluno que criasse uma frase que apresentasse substituindo ao final. Serafim elaborou a seguinte frase: o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandidos ou pelos bandeirantes, certo? Vamos lá. Então vamos nós. A letra A vai dizer o seguinte, ó. Ao analisar a frase escrita, Serafim, a professora Norma disse que a construção estava incorreta. Por quê? Pessoal, a construção está correta pelo fator de quê? Porque o termo sublinhado pelo aluno é, na verdade, o que? Um adjunto adnominal, beleza? E não um adjunto adverbial, beleza? Vamos lá, vamos para frente.
B. Reescreva a frase, né, de Serafim de modo que ela apresente um aposto. Faça as modificações utilizando as informações da disciplina de história que utilizamos nesse capítulo. Obviamente cada um vai fazer aí uma forma diferente, né? Então essa daí a gente caracteriza como o quê? Como uma resposta pessoal, tá certo? Resposta pessoal. Nós temos aí, pessoal, a tirinha aí, ó. Vamos ler a tirinha, certo? Professor Moisés, é verdade que naquela época a a manutenção das igrejas e prédios eram feitas de ouro, né? A ornamentação das igrejas e prédios eram feitos de ouro? Ali responde assim: boa pergunta, Alice. É verdade, sim. A descoberta do ouro trouxe modificações na vida cultural da colônia, principalmente deixando suas marcas de riqueza e prosperidade, né? Aí vai dizer o seguinte, ó. Moisés, por que chamamos esses artistas de aleijadinho? Porque ele, por causa de uma grave doença, Serafim, né? A hanseníase, né? Conhecida popularmente como lepra. Isso mesmo. O escrito arquipélago do Antônio Francisco, Lisboa, conhecido como Aleijadinho, produziu grandes obras. E ele consegue trabalhar mesmo doente, professor? Consegui, Alice. Tanto Antônio de Lisboa, o maior artista do período colonial, era mestre da oficina. Assim, havia muitas oficinas que o ajudavam. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que ele quer da gente aqui nas perguntas. Ele vai dizer o seguinte, ó, com base no diálogo da página anterior, responda que vocativos direcionados ao professor encontramos no texto, né? Nós vamos encontrar três, né, deles direcionados ao professor, que seria o quê? Seria Moisés, professor e professor Moisés, ok? B. B vai dizer o seguinte, ó. Qual dos vocativos direcionados ao professor denotam mais familiaridade? Seria o que? Seria Moisés, ok? Foi chamado ele diretamente pelo nome e não por professor. C. Que vocativo o professor utiliza para se referir aos seus alunos? O professor utilizou o vocativo Alice, perdão e serafim, ok? C não, D. Qual desses vocativos denota mais familiaridade entre aluno e professor? Seria o que? Seria o perdão. Ou Pedrão, desculpa. Pedrão. E a E aí nós vamos ter o que? Identifique no texto o aposto utilizado pelo professor Moisés para enriquecer as informações que passou aos alunos sobre Antônio Francisco Lisboa, né, o famoso aleijadinho. Seria o que? Seria no segundo quadro o professor utilizou os apostos Antônio, Francisco Lisboa e conhecia como aleijadinho. No entanto, aliás, no terceiro parágrafo, também encontramos dois apostos, que seria hanseníase, conhecida como lepra. Beleza? E no final, o quadro professor, o aposto a maior artista do período colonial. Ok? Seriam esses aí os apostos encontrados no texto. Página 85. Na página 85 você vai ter aí, ó, alguns dizeres, né? Isso daí você não precisar estar fazendo, ok? Seriam pessoais, né? Só para colocar as vírgulas, certo? Aí você vai colocar as vírgulas aí onde tem. Só um minutinho que a gente sai da página.
ok? Então vamos lá. Então nós vamos lá. Nós temos aí, na letra A, identifique no texto o termo empregado pelo eu lírico para dirigir a pessoa com quem se fala. Seria o quê? Seria minha bela Marília. Minha bela Marília. Seria a questão do eu lírico aí, certo? E a letra B vai dizer o seguinte, ó. Nesse trecho há um período em que apresenta uma inadequação na questão da pontuação. Identifique-o e faça a correção necessária. O período, aí até o período, né? O período é minha bela Marília, tudo passa. É necessário colocar vírgula após o termo minha bela Marília, pois ele vai atuar como que? Como uma questão de um vocativo, certo? E a nossa última, certo? Questão, beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês estejam bem. Bom final de semana para todo mundo e até segunda. Não esqueça que segunda-feira nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a atividade aí da página 203 a 213, certo? 203 a 213. Muitas pessoas não estão enviando a foto da atividade. Envie para que vocês não fiquem sem nota, tá ok? Valeu, pessoal. Tchau para vocês.